Vocês acreditam que somente com esse alumínio aqui de uso culinário, tintas caseiras, eu fiz essa linda caixinha? Olha só, gente, que maravilhoso! Toda metalizada, utilizando esses materiais que todo mundo tem em casa. Então vem comigo porque essa aula está repleta de novidades e dicas muito fáceis e econômicas para você fazer um lindo trabalho metalizado como esse. Bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, os materiais para a aula de hoje, vocês vão ver, são muito simples e que técnica linda nós vamos fazer. Olha, são só dois materiais. Nós vamos usar essas toalhas plásticas, olha, são chamadas linolene, né? Que você encontra facilmente, aí você procura assim de várias estampas, que vocês vão ver como vai ficar lindo. E também vamos usar, né, o papel de alumínio, desse papel de uso culinário mesmo, tá bom? Uma tesoura e um paninho. É só isso, gente. E depois, lógico, nós vamos pintar, né? E eu vou dar sugestões de várias tintas para vocês pintarem esse trabalho, inclusive tintas caseiras, tá bom? Então é só isso e vamos à nossa técnica. Então, gente, em primeiro lugar, eu vou recortar aqui o papel alumínio do tamanho que eu quero, né, fazer. O meu, vocês estão vendo, tá até um pouquinho amassado, olha, mas não tem problema, tá? Vocês vão ver que dá tudo certo no final. E aqui eu vou cortar alguns pedaços pra gente fazer a demonstração, tá? Aí você pode usar esse papel alumínio culinário mais fininho, e tem uns outros que são um pouco mais grossos, também pode, tá? Qualquer tipo de folha de alumínio dessas culinárias, vocês conseguem fazer essa técnica. Pronto, agora que eu já separei algumas folhas, vamos iniciar. Então, a primeira coisa que eu faço, olha, é esticar bem aqui a minha toalhinha, né? Aí você deixa pro lado de cima essa parte que tem um relevo mais alto, tá vendo? Aqui atrás é bem liso. Não use essa parte, use a parte que tem mais relevo, né? Coloco aqui sobre a mesa e aqui eu coloco o meu papel alumínio. Aí você pode colocar tanto o lado mais brilhante quanto o lado mais fosco, depende do efeito que você quer, tá bom? Agora eu vou fazer com o lado mais brilhante, então eu escolho aqui na minha toalhinha o desenho que eu quero imprimir. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. E agora é bem fácil, gente, eu venho com esse pano, olha, e vou esfregando bem. Vocês estão vendo, ó, na medida que eu esfrego, começa a marcar a folha de alumínio, né? Com a estampa aqui da toalhinha. E olha que lindo que já vai ficando. Daqui a pouco nós vamos pintar também, gente. Vocês vão ver que o efeito fica mais lindo ainda. Olha só, bem fácil. Enquanto você estiver passando a toalha aqui, o paninho sobre o papel alumínio, aí procura apertar bem, né? Para marcar bem aqui a estampa. Parece um trabalho de latonagem, né, gente? Muito fácil de fazer, olha só. Olha que maravilhoso que ficou, né? Aqui a estampa. Não sei se por causa do brilho vocês estão conseguindo ver, mas daqui a pouco nós vamos pintar e vai ficar mais fácil de visualizar. E vou fazer a mesma coisa com estas outras toalhas. Mais uma vez, olha, coloco o lado mais alto para cima, o lado mais liso para baixo. E também vou marcar essa outra folha. Aí procura sempre fazer como eu estou fazendo, gente, do centro para fora, tá? Vai puxando do centro para fora e olha só como já vai formando aqui o desenho na folha de alumínio. Esse tipo de material, gente, você pode aplicar em vários lugares. Pode aplicar no MDF, pode aplicar em tela, na madeira. Eu também hoje vou ensinar para vocês como aplicar. E fica maravilhoso o efeito. Olha só que lindo que ficou também, né? Com essa estampa. Esse aqui eu vou fazer do lado fosco, para vocês terem uma ideia também de como fica.
Aí, gente, só quando você estiver passando, tome o cuidado para o papel alumínio não deslocar. Vocês estão vendo que eu estou prendendo aqui com a mão, né? E estou passando o pano. Porque se você ele desloca, aí o desenho fica desconfigurado, né? É importante que ele fique no lugar. Olha só, gente, que lindo também, né? Usando o lado menos brilhante da folha de alumínio. Maravilhoso. Bem, gente, agora vamos colorir nossas folhas de alumínio. Vocês vão ver que ficará lindo. Então, eu vou utilizar 3 tipos de tintas. Vou usar a tinta acrílica, vou usar a tinta base de álcool e vou usar o verniz vitral, tá? Essas duas são tintas industrializadas e essa aqui é tinta caseira que eu ensino aqui no canal. E vou deixar aqui em cima, né, o link para você aprender a fazer essa tinta álcool caseira. Mas se você quiser usar a tinta também caseira que eu ensino, acrílica, e o verniz vitral caseiro que eu ensino, também pode usar, tá, gente? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o efeito com a tinta acrílica. Olha só, escolhi essa cor azul e é bem fácil para passar. E aqui, gente, é só aplicar normalmente, tá? Com o pincel. Vocês vão ver que lindo que fica. Olha como já vai aparecendo bem mais, né? O efeito aqui que nós fizemos no alumínio. Olha que cor linda que ficou, né? Eu vou deixar ela secar um pouquinho e já eu mostro para vocês. Inclusive, gente, se vocês quiserem também vir com um paninho e retirar um pouco, olha, eu vou molhar aqui um pouco o pano, deixar ele úmido. Se você quiser fazer assim algumas manchinhas para aparecer também a parte prateada, aqui na tinta base de água, né, a acrílica, você pode fazer também e dar esses efeitos, né? Retirar um pouquinho da tinta, ó, para aparecer o fundo. Fica lindo também. Eu vou deixar secar aqui do lado enquanto eu demonstro as outras. E agora, gente, vamos ver com a tinta à base de álcool. Também fica muito lindo. E aqui você não precisa nem aplicar com pincel, você vai pingando, porque aqui eu vou usar várias cores, tá? Para fazer um efeito bem bacana, ó. Vou pingar algumas gotas do azul, colocar essa cor aqui que é amarelo. Porque as tintas álcool, elas se misturam, né? E vão formando outros tons, ó. Só ir pingando. E vou colocar um pouquinho de dourado também, que eu adoro. E agora é só, né, ir misturando as cores. Você pode soprar, pode usar um canudinho, pode usar o próprio pincel, ó, e dando batidinhas e misturando as cores, tá vendo? Olha só que efeito lindo também que fica. Como a tinta base de álcool ela é mais translúcida, aí aparece bem, né, o brilho do fundo do alumínio, né? Olha que lindo também. Se quiser soprar com um canudinho, também dá, ó. Só ir soprando, né? E fazendo os efeitos também. Olha que lindo também que ficou, né? Adorei com a tinta álcool. Lembrando, gente, que aqui no canal tem um curso completo de pintura a álcool. Aí, se você quiser aprender várias técnicas com esse tipo de tinta, é só acessar a playlist Curso de Pintura a Álcool, é um curso gratuito. E tem muita coisa linda lá também. Olha só, gente, que maravilhoso que ficou, né? O efeito também com a tinta à base de álcool. Vou deixar agora aqui também secando. E vou demonstrar para vocês agora esse aqui. Lembra que eu fiz com o lado mais fosco do papel alumínio, né? Aqui tá o lado mais brilhante, ó. Fiz com o lado mais fosco e eu vou usar o verniz vitral. Deixa eu ver que cores eu tenho aqui. Tenho rosa. O verniz vitral, você pode passar tanto dando pinceladas, como eu fiz com a tinta acrílica, ou você pode também misturar, como eu fiz com as tintas à base de álcool, que também fica bem bonito. Eu acho que eu vou misturar.
que eu também gosto bastante. Um pouquinho também do azul. E agora eu venho com o pincel e vou misturando as cores. Olha que bacana que também que fica. Nossa, eu amei o efeito também com o verniz vitral. Olha só que maravilhoso, né, gente? Muito lindo também. Agora eu vou deixar tudo secar e já já eu volto para mostrar para vocês após a secagem e também vou aplicar numa peça para vocês terem uma ideia de como aplicar esse material, tá bom? Até já! Gente, olha só que lindas que ficaram as nossas folhas de alumínio. Essa aqui com a tinta acrílica, olha que maravilha, né? Vocês viram que ficou brilhante do mesmo jeito, a tinta acrílica não fosqueou, né, nosso trabalho. Essa com a tinta base de álcool, olha, muito linda também. E essa com o verniz vitral, maravilhosa, né? Aqui nenhuma delas eu passei verniz, ela tá da maneira como eu fiz, tá? E para aplicar, gente, você pode aplicar nos mais diversos materiais. Eu vou aplicar agora no MDF, mas você pode aplicar em tela, pode aplicar em papel, em capa de caderno, na madeira, enfim, em qualquer lugar onde você faria uma decupagem, né? Você pode aplicar. E para colar, gente, você pode usar ou a cola de silicone, pode usar a cola branca. Agora eu vou usar, olha, o adesivo permanente. Aqui eu gosto bastante também, porque na hora que você coloca já fica, né? A cola de silicone e a cola branca vai demorar um pouquinho mais para secar, tá? Mas pode usar também o adesivo permanente ou até o verniz mordente que também serve, tá? Então, para aplicar aqui nessa pecinha de MDF, não precisa nenhum tipo de preparação. Eu vou só já passar a cola permanente e na hora que ela atingir o ponto, né, de mordência, que ela ficar adesiva, aí eu já posso usar, porque a cola permanente ela tem essa característica, né? A gente passa, deixa ela secando um pouquinho e depois ela fica como se fosse um adesivo. E aí é só aplicar aqui a nossa folha de alumínio, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vou passar aqui em todas as partes onde eu quero aplicar o nosso trabalho. Pronto, gente, agora que a cola, olha, já atingiu o ponto, ó, quando você encosta o dedo assim, ela tá autoadesiva e não tá saindo no seu dedo, é porque tá no ponto certo, tá? Aí eu vou começar a colar. Aí eu tô pensando aqui na parte de cima da caixinha, na tampa, colocar esse daqui e nas laterais colocar o azul. Acho que vai ficar bem bonitinho. Para colar é muito fácil, né, gente? Eu vou medir aqui mais ou menos, ó, a caixinha. Deixa eu cortar aqui. E é só aplicar, tá? Se você quiser fazer um trabalho de decupagem e rasgar os pedaços e ir colando e fazendo um jogo de cores, também fica muito lindo, viu, gente? Olha. E agora aqui, ó. Calcular mais ou menos, ó, e já colou, tá vendo? Como eu tô usando essa cola permanente, na hora que eu encosto aqui a folha de alumínio, ela já cola. Olha, vou dar uma apertadinha aqui com o guardanapo. E olha que lindo que já ficou, né, gente? Tirar o excesso aqui. E esses pedacinhos você pode guardar, viu? E como eu falei, você pode fazer outros trabalhos e aplicando tiras, enfim, rasgando os pedaços e colocando, fica muito lindo também. Olha. Olha que lindo, gente, que ficou, né? Aqui é a tampa da nossa caixinha. Olha que maravilhoso. Adorei, né? E a rebarba que sobrou aqui, a gente faz o mesmo método da decupagem. Vem aqui com, olha, uma lixa de unha e vai retirando, tá? Muito fácil. Tá vendo, gente? O acabamento, olha, fica bem direitinho, né? E aqui nas laterais, né? Eu também vou colocar da mesma maneira, ó. Vou calcular mais ou menos aqui uma tira e vou aplicar. Olha que show, gente, que lindo que ficou. Olha que maravilha.
esse tipo de trabalho também para fazer bijuteria fica lindo, viu, gente? Façam que vocês vão adorar para decorar bijuterias. Olha só, gente, que maravilhoso que ficou aqui a lateral da nossa caixinha. Parece uma caixinha de metal mesmo, né? E aqui combinando com a tampa, olha, olha que linda. Nossa, gente, adorei o resultado. Depois eu vou acabar de completar aqui para a aula não ficar muito longa, né? Acabei de completar a caixinha e olha que coisa linda que ficou. Olha a tampa, gente. Não parece metal? Ficou maravilhoso. Na verdade é metal, né? Porque é feito com uma folha de metal. Mas parece um trabalho de latonagem. Olha aqui a lateral, né? Ninguém fala que não é uma caixinha de metal. Ficou muito lindo. Eu adorei, né, o resultado. Vocês viram, os relevos ficaram lindos, ó. Dá para ver bem aqui as flores, né, em relevo. Aqui a parte de cima também. Ficou maravilhoso, né? E se você gostou, me digam o que vocês vão fazer com essas folhas maravilhosas. Também não se esquece de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Tá bom, gente? Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!